Bora, Fel, para as últimas informações de Corinthians e Huracan, jogo decisivo de hoje à noite. Coringão precisa da vitória para poder se classificar na competição. Se liga nas informações da Liga de Nascimento e também do Mário Marra. O Corinthians aí que deve ter a volta de Rodrigo Garro, titular ou entra no segundo tempo. Se liga só nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians e uma informação. Então, só mais enrolações, bora pro vídeo. Lili Mário Marra com informações de Corinthians e de Huracan. Fala, Bel, um beijo pra você, aos amigos do F360, ao Marra. Muito obrigado, Lili. Um beijo, Abel, e aos amigos também. Sabe que aqui o trabalho começa cedo, né? A partir das 9h30 da noite, estaremos lá. Sim. Para Huracan e Corinthians. Daqui a pouco. Exatamente. Mas aí daqui a pouco, né? Mas a gente já começa a falar sobre esse jogo, expectativa, quem deve entrar em campo. Eu queria começar de uma forma diferente, Marra, porque o torcedor que tá em casa sabe que o jogo é importante, sabe que o Corinthians precisa fazer a lição de casa, né? Não ficar dependendo só do América. O que o Corinthians pode esperar do Huracan para essa noite? O Huracan é um time, Lili, que dificilmente toma gol. Nas 19 rodadas do Campeonato Argentino, ele ficou 10 jogos sem sofrer gol. Só que tem um detalhe que muda tudo que pode acontecer hoje à noite. O Huracan pode poupar diversos jogadores. Por quê? Porque no final de semana ele tem a final contra o Platense. E a possibilidade do Huracan ser campeão, a última vez que o Huracan foi campeão foi em 1973, ela é muito grande. O time tem jogado bem, o time tem padrão de jogo, o time tem estabelecido um bom nível de futebol. Pensando no final de semana, pode ser que o Kudelka poupe jogadores, vai poupar jogadores para o jogo do Corinthians, porque o Huracan já está classificado. Pode até perder o segundo lugar do grupo, dependendo da situação, mas aí o Corinthians teria que fazer um 4-0. Não é, assim, não é um palpite que eu daria. Acho que o Corinthians pode vencer o jogo, porque vai encontrar um time menos preocupado com o jogo, mas o estádio... Lotado. A torcida ama o clube, o estádio vai estar cheio. A atmosfera será ótima. Aí você fala sobre essa questão dos gols, né? A gente tem agora a ausência do Yuri Alberto. Logo agora, que precisa fazer gol? Logo agora, né? Que precisa fazer gol. Aí fica a questão, né? Que o torcedor se pergunta, mas quem vai entrar no lugar dele? Será que Héctor Hernandes? A gente fez uma apuração aqui que o Memphis deve ser o centroavante, o homem de referência da equipe. O Memphis que também vem recuperado de uma lesão no tornozelo. A questão o Memphis é o cara para esse jogo, pensando que o Corinthians tem que atacar, o Corinthians tem que buscar resultado? Na seleção da Holanda, várias vezes ele jogou como o 9. E tá convocado. 9, é verdade, tá convocado. O 9 não é a principal função dele. Eu acho a parceria dele com o Yuri Alberto muito legal, das melhores do futebol brasileiro. Sem o Yuri, numa emergência, poderia jogar o Héctor, mas tem características muito diferentes das do Yuri. Eu acho que eu concordo com a sua apuração, não, eu confio na sua apuração, acredito nela e acho que faz todo sentido jogar o Memphis mais adiantado com o Romero, até porque o Romero é um jogador que chega muito na área e foi poupado no jogo contra o Atlético. Então a sensação que eu tenho, até em entrevista o Dorival falou sobre isso, né, que os jogadores têm jogado a cada 3 dias e que não dá para fazer isso. A sensação que eu tenho é que uma turma que foi poupada no jogo contra o Atlético, essa turma vai jogar hoje. O Yuri jogaria. Sim. Ele foi poupado, entrou com 20 minutos, né? 20 minutos segundo tempo. E logo teve a contusão, inclusive contusão que vai tirar durante um bom tempo. Eu acho que vai ser coronado mais por dentro, porque ele não tem a característica de ir pelos lados, né? Ele até cai mais pela direita, mas ele não é um jogador que vai acompanhar quando perder a bola. Ele não consegue fazer isso. Eu estou pensando nos dois momentos, no criativo e também no defensivo. Sem a bola, ele mais por dentro. Sim. E Yuri e Memphis. Cada hora chega um. Eu falei Yuri, não. Memphis, Romero, né? E Memphis. Cada hora chega um. Porque o Romero, inclusive o número de gols que ele tem, né? Ele é um jogador que faz muito bem a presença diária, não como fixo. O Yuri também não é um fixo. Sim. O Yuri se movimenta muito, eu acho que rola bem. A gente consegue só, antes de devolver para eles, esqueletar mais ou menos como deve vir esse Corinthians? Então, eu tenho dúvida da lateral direita, porque não começou o Félix Torres não é lateral direito, é um zagueiro barra lateral pela direita. Mas Mateuzinho, né? Sim. Mateuzinho. Tudo indica que entrou contra o Galo, estaria recuperado aí para começar entre os 11, pelo menos. André Ramalho, Kaká, Angleri. Volta pro time. Ok, então vamos pro meio. Maicon ficou fora. Maicon ou Ranieri? Michael e Ranieri? Ranieri joga, eu acho. Ranieri deve ser o primeiro homem ali. O Michael tem a facilidade da saída de bola, né? Sim. Mas talvez esteja perdendo espaço. O Bidon ficou fora, mas eu
Acho que vai Martínez, acho que vai Carrillo. E aí? Faltam 3. Isso. Coronado, Romero e Memphis. Com essas dúvidas, né? De jogadores que não estiveram contra o Atlético e podem estar Bidon, Félix Torres, por aí. Tem as opções. E também a questão do Garro, tá? O Garro que a gente apurou é que ele tem possibilidade de voltar, ele foi liberado pelo departamento médico, mas de 30 a 35 minutos. Como o Dorival vai utilizar o Garro nessa partida importante, fica a dúvida. No começo, não na segunda começa etapa? com um jogador que vai sair com 30 minutos, né? Sim. Normalmente é um jogador para segundo tempo. Sim. Especialmente num jogo desse, né, Lili? Pois é. Então seria o provável Corinthians pro jogo dessa noite, jogo decisivo, amigos. Estaremos lá, né, Marcos? Estaremos. Daqui a pouco iremos. Até. Dupla maravilhosa, hein, Abel? Muito obrigado, Lili Nascimento e Mário Marra, protegidos do frio. Lá não é frio de Eugênio Leal, 23 graus. Frio da minha mãe, carioca, que faz 22 graus, começa a colocar um monte de casaco. É normal, tô brincando, é óbvio que cada um do seu jeito, né? Ah, tá. De acordo com a sua se você temperatura. levasse isso a ferro e fogo, eu ia ter que fazer uma denúncia de bullying contra você. Não, claro que eu tô brincando. É que não posso sentir frio. Falando de Corinthians, amigo professor Celso Unzelt, o Corinthians, para ser primeiro, tem que golear, professor. Você viu que o Huracan, de repente, Olha que vai você levar olha, o jogo... Mas sem Memphis e Yuri? Você olha. Memphis na frente. Você olha o saldo de 8 Não, contra sem 1. Yuri, né? Sem Yuri, tem O Memphis vai jogar Memphis fora, deve vai jogar na do Yuri, provavelmente. Você olha o saldo de 8-1, você fala assim, não dá de jeito nenhum. Como é um confronto direto, bastariam 4. Mas mesmo assim é muita coisa, né? Eu acho que o Corinthians não jogará para fazer a 4, nem o Huracan, por mais desfalcado que esteja em relação a poupar para a final, também não deve ser um time que vai tomar 4 gols nesse jogo. Então a grande questão é ganhar para depender só de si para se classificar em segundo. Porque o América deve fazer o serviço contra o Racing. Aliás, o saldo do Corinthians é tão ruim porque o Corinthians não fez saldo contra o Racing. O Racing era o time desse grupo em que o Corinthians devia ter feito saldo, né? Presente de Deus do Não grupo. fez, agora vai ter que jogar para ganhar esse jogo. Golear eu acho Com empate, difícil. o América passa aí. Então, a América deve fazer o serviço. Joga em casa. Vai ganhar. Vai fazer O Racing perdeu contra o todos. A proeza de perder todos os 5 jogos até aqui. Eu acho que o Corinthians tem que se preocupar muito mais com a parte de quem vem de trás do que quem tá lá na frente. O Corinthians, primeiro de tudo, tem que se garantir na próxima fase da Sul-Americana. A gente estava conversando aqui, né? A questão do Corinthians em se preocupar com o saldo de gols, o Corinthians, eu acho que não deveria nem jogar para fazer 4 gols. Porque quando você joga para fazer 4 gols contra o Huracan, fora de casa, independentemente de serem os reservas, você acaba deixando espaço lá atrás. Futebol é cobertor curto. Você vai atacar, vai buscar os 4 gols, você vai acabar deixando ali atrás. E é certo que o América, como o Rafa veio do futuro, eu vim do futuro, o América vai ganhar também do Racing, é claro. E o Corinthians não pode, de forma alguma, ficar fora da próxima fase da Sul-Americana. Lá no futuro amanhã. Você tem Amanhã eu não tô dúvidas? aqui. É o Racing do Uruguai, você sabe disso. Esse é um futuro bem previsível. E Né? aí independe de onde vai ser o jogo, hein? Pode ser na Exato. Colômbia, pode ser em Montevideo. A pior é O que América Colômbia. venceu em Montevideo por 3-0. Foi o jogo da primeira rodada, né? Que se repete agora na O última. Racing joga em Montevideo, Então, o lá no América Estádio deve Centenário, sempre vazio. E bola parada foi o grande ponto do Huracan contra o Corinthians, né? Claro que teve a falha do Félix Torres e depois no mesmo lance, inclusive, o Gustavo Henrique ajeitando a bola para o atacante, mas a bola parada foi um Deus nos acuda nesse Huracan e Corinthians. O Huracan vive um momento assim de muita alegria, de muita festa, porque ele está na final do Campeonato Argentino, né, do Apertura. Ele não ganha um título desses regulares desde 73. Ele ganhou a Copa Argentina em 2014. Mas ficando o velhinho. Campeonato Argentino regular desde 73. Eu lembro desse de 73. Eu tenho el gráfico de quando o Huracan foi campeão. Tá vendo? Você era novinho, professor. Eu tinha 5 anos. Era jovenzinho. E eles estão na semana de uma decisão contra o Platense, que é a grande surpresa do campeonato. Porque o Platense eliminou Racing, River e São Lourenço, evitando, inclusive, que fosse a final São Lourenço e Huracan, que são os grandes rivais. Então, para eles, é uma semana de grande expectativa, de grande ilusão pelo jogo de domingo contra o adversário que se provou duro, né, nessa reta final de campeonato argentino. Mas o Huracan é uma equipe sólida que fez boa campanha ao longo de todo o semestre. Caiu um pouco de produção na reta final no argentino porque também começou a dividir com Sul-Americana, poupou jogadores no campeonato argentino, por isso não se classificou como primeiro da faixa dele, mas estava sempre ali brigando entre os primeiros. Então,
É um jogo duríssimo, mesmo com o time misto. Haverá um ambiente de festa, não sei se estádio lotado, porque o estádio é muito grande, o Palácio do Có, estádio lindíssimo. É muito grande? É muito grande e a torcida do Huracan poucas vezes lota esse estádio. Acontece de lotar, mas poucas vezes lota. E o foco está muito mais no jogo de domingo, em que eles vão ter que se deslocar para Santiago del Estero, que é norte do país, eles estão se organizando para o jogo de domingo. Mas, com certeza, eles viverão um ambiente de muita euforia e isso deve mexer um pouco com o desempenho do time no jogo, possibilitando ao Corinthians, né, de repente, como também vai ter um time misto, o time do Huracan, buscar essa vitória, porque o empate não interessa. Eu acho realmente difícil golear para buscar primeiro lugar, eu acho que não deve ser esse o foco, mas tem obrigação de ganhar o jogo se quiser continuar vivo na competição. Mas a gente começa, então, destacando, é claro, todas as mudanças e toda a questão política lá no Corinthians. O Vladimir Bianchini tem acompanhado, trazido tudo pra gente aqui ao longo da semana. E mais uma vez ontem, Vlad acompanhou a votação. Tudo bem? Tudo bom, Mari? Um beijo pra você, um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Na terceira tentativa, finalmente saiu a votação do impeachment do presidente Augusto Melo no Conselho Deliberativo ontem. Das outras vezes, uma liminar tinha cassado. Da segunda vez, não deu tempo, porque demorou muito para fazer a questão da votação. E ontem, finalmente, saiu essa votação que afastou o presidente Augusto Melo temporariamente do cargo. Agora, quem assume é o vice, Osmar Stabile, que vai ficar no poder até ser convocada a Assembleia, para daí saber se os sócios vão referendar a decisão do Conselho, e aí o Augusto seria destituído do cargo, ou se ele retoma o poder. E ontem, algumas confusões aconteceram antes dessa votação. O presidente Augusto Melo foi fazer um pronunciamento à imprensa, dava a impressão que ele estava renunciando. Mas no final das contas a gente ainda perguntou, você está renunciando, Augusto? Ele falou, não, é que eu não vou participar desse evento. Então ele foi embora mais cedo. Quem fez a defesa dele foi apenas o Ricardo Cury, que é o advogado dele, que falou lá na Assembleia dos conselheiros. Então vamos ouvir agora como que foi essa coletiva, né, esse pronunciamento do presidente Augusto Melo, depois o Romeu Tuma falando a respeito dos procedimentos, quais serão os próximos passos na política do Corinthians, e também do advogado do Augusto. Eu não vou participar dessa palhaçada, porque a gente sabe tudo que está funcionando lá dentro, a gente sabe que lá tem a maioria. Não estou renunciando, tem muita briga ainda, porque já que eles brigaram para me tirar daqui, eu vou brigar para continuar aqui. Eles são a maioria, como sempre, eles são a maioria, eles têm a maioria aqui, então não tenho dúvida que a votação vai passar pelo impeachment. Tem 60 dias para ter uma Assembleia Geral, que tem aqui também, tem outros meios também da gente. A gente vai até o final, a gente vai brigar até o final pelo Corinthians. Agora, o presidente foi destituído, se é uma destituição preventiva, cautelar. Temos que aguardar a Assembleia Geral de Sócios para ratificar ou não. Nós estamos muito convencidos de que, cedo ou tarde, a Justiça reconhecerá abusividades e ilegalidades do processo, além da fragilidade do indiciamento. Ele não desejou em nenhum momento renunciar e não vai renunciar. Ele é inocente. E hoje, às 15h, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, vai dar uma coletiva aqui no Parque São Jorge, junto com o Armando, que é o segundo vice, que agora assumiu o posto de primeiro vice do Corinthians. Deve também fazer algumas mudanças na diretoria. Boa parte do pessoal que estava com o Augusto Melo deve sair dos cargos, e aí novas pessoas vão acabar assumindo, né, esses cargos na diretoria. Lembrando que também o Augusto Melo deve fazer uma judicialização do caso. Como o advogado mesmo dele disse, deve levar o caso para Brasília, deve tentar outras formas. Ontem mesmo eles tentaram um habeas corpus na justiça, também tentaram liminares para suspender a votação. Então, Mari, esse caso aparentemente está muito longe ainda de acabar aqui no Corinthians. Volto com você. A gente tem que fazer também um curso de direito aqui para entender todas as instâncias que essa história pode ir e voltar. Mas o que a gente tem hoje, Donk, então a gente abre o nosso Sport Center com o Augusto Melo afastado, a gente tem ali 176 votos pelo sim e 57 pelo não, e agora então o Stabile assumindo essa posição. Era inevitável pelo que a gente viu dos desdobramentos da polícia nos últimos dias ou semanas.
Exato, até o próprio Augusto já esperava quando falava isso, ainda que não renunciou ao cargo. E assim, a situação toda, no final, é extremamente lamentável, porque o Corinthians é a grande vítima disso tudo. É de situação de administrações problemáticas, agora um caso de polícia. O Augusto até fala, né, da questão, quando ele, no pronunciamento dele, que o salário está em dia há 7 meses, defendendo a sua gestão, ainda que não cite o aumento da dívida, por exemplo. Ainda que fosse a melhor administração da história do futebol. Você está falando de um caso de polícia que está sendo investigado. Lógico, não sou aqui a justiça para determinar se ele é culpado ou não. Está havendo essa investigação, mas ele é indiciado. Então, assim, você tem uma situação que vai além do campo. Então, como eu falei e repito, ainda que fosse a melhor administração do futebol brasileiro, e tá longe de ser, mas ainda que fosse, não tem nada a ver com isso. Então, e a perspectiva que me passa, e eu acho que para boa parte dos corintianos, é que independentemente do que aconteça, você não parece estar perto de uma solução de resolver os problemas do Corinthians. Então a situação toda é lamentável e você não encontra uma esperança de que as coisas vão se resolver, pelo menos a curto prazo. E essa história do Augusto, ela já começa toda torta, na verdade, né? Desde o primeiro dia, a gente falava aqui, Jailson, sobre, o Augusto, tudo bem, tá começando no cargo, mas ele tá falando demais, tá expondo demais. Mas quando ainda era no campo, né? De jogadores, de interesse, de mercado. Mas isso foi extrapolando para também uma gestão que se demonstrou em vários momentos antiprofissional, né? Desde o início, né? Desde ali da emoção, da euforia, ali em relação a ter conquistado o cargo, ele já falava em relação ao grupo que tinha, né, a posse do Corinthians há tanto tempo, que somos nós contra eles e tudo mais. Teve a questão do primeiro patrocínio, que aí também que foi logo no primeiro patrocínio a situação já ficou feia, assim, né? Muita gente investigando, e aí foi o caso de polícia, como o Donk bem levantou aqui. Então, assim, desde o início, o Augusto Melo não é questão de ser vida fácil como se ele fosse vítima de tudo. Não tô aqui para julgar ele, mas muita coisa envolvida, a investigação está em curso. Então, acho que assim, o que o torcedor corintiano quer mais é que deixe a paz no clube para os jogadores conseguirem desempenhar o futebol. Até acredito que o time de futebol em si conseguiu ficar à parte desse momento político do Corinthians, né? Então, vamos ver como vão ser os próximos desdobramentos. Bom, aí você vê informações aí da Lili e do Mário Marra. Mano, pelo que eu vi aqui, parece que o treinador do Huracan levou todos os titulares pro jogo, cara. Mas, segundo a imprensa local ali, parece que ele não vai utilizar todos. Você vai fazer uma mescla ali. Porém, vai relacionado, né? Todos os titulares do Huracan. E cá entre nós, cara, não ia fazer muita diferença pro Corinthians se entrar reserva, terceiro reserva, junior, sub-15 dos caras. O Corinthians ia complicar o jogo de qualquer jeito. Eu não tenho dúvida disso que o Corinthians vai complicar esse jogo, porque o Corinthians não sabe, sei lá, levar um jogo de maneira tranquila. Até porque, mano, fora de casa é sempre difícil, né? O Huracan aí tá na final lá do campeonato deles, da Argentina. Porém, vamos ver como o Dorival vai armar esse time. Será que o Memphis começa jogando como referência, como o Mário Marra falou? Ou vai entrar no segundo tempo? Cara, se o Garro e o Memphis entrar só no segundo tempo, aí complica, hein? Porque a gente depender de Hector Hernanes, Romero e Coronado pra fazer alguma coisa ali, Thales Magno, estamos ferrados pra fazer um gol no primeiro tempo, hein? E o mais importante, não tomar gol. Porque se tomar gol logo no início ali, meu irmão, a moral ali vai lá embaixo, o psicológico vai lá embaixo. Então a gente precisa sufocar os caras, como foi contra o Atlético, em cima o tempo todo ali, primeiro tempo. Mano, foram quase uns 30 minutos do Corinthians em cima do Atlético ali. Vamos tentar fazer isso com o Huracan. Só a vitória não interessa, perder, empatar, vai dar no mesmo, até porque o Racing do Uruguai não vai conseguir fazer muita coisa lá contra a América de Cali, na Colômbia. Então é isso, deixa seu palpite pro jogo de hoje, deixa seu like pra ajudar a gente, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão da Informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!